Meio atacante do São Paulo, que teve proposta do Goiás ainda nesse ano de 2022, possivelmente irá ficar livre no mercado para o ano que vem. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse atleta, um pouco também por que ele não fechou com a equipe esmeraldina ainda nessa metade do ano, enfim, quais são as suas bases salariais, os seus números e também as suas características de jogo. E quero comentar com vocês também uma informação trazida lá pelo jornalista o Jorge Nicola sobre o Pedro Raul, centroavante esmeraldino, que possivelmente irá se transferir para outro clube aqui do futebol brasileiro, e o Corinthians já prepara uma proposta oficial para tirar ele do Goiás. Quais são as cifras? Será que a equipe esmeraldina tem direito a respeito dessa verba? Quero trazer os detalhes para vocês, conversar também sobre esses dois assuntos em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre ficar de olho, enfim, aqui nos nossos vídeos. Deixar o seu comentário também, que ajuda pra caramba dentro do nosso engajamento aqui na plataforma, e também conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que conto com a colaboração de vocês para ajudar a gente a chegar nessa marca de 600 inscritos, lá no nosso canal de cortes. Quem ajuda bastante o nosso projeto, o nosso apoiador aqui do canal, é a GIN TV. Lá você pode assistir todos os jogos do Goiás ao vivo aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu notebook, da sua Smart TV, ao vivo com boa qualidade de imagem, também de som, por apenas R$ 29,90 mensais. Inclusive, para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 30% de desconto, tá? 30% aí garantidos para você. Só pegar o link que está aqui embaixo na descrição, vai direto para o WhatsApp. Lá você pode assistir os jogos do Goiás, todas as partidas também do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, da Série C, a Comembol TV. Então, assim, bem completo, muito bacana, recomendo demais. A GIN TV com 30% de desconto para você, inscrito aqui no YouTube do Goiás News. Quero começar o nosso vídeo hoje para trazer uma notícia de um jogador que recebeu a proposta do Goiás ainda nesse ano de 2022 e não irá ficar no São Paulo para o ano que vem, que é o meio atacante, o Marcos Guilherme, jogador de 27 anos de idade, que chegou da equipe do Internacional para o São Paulo nessa metade do ano e não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. Quero explicar tudinho, o que envolve essa questão. Nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem proposta para o jogador por parte do Goiás, até mesmo porque a equipe esmeraldina vai sentar, enfim, para discutir essas renovações de contrato e principalmente as contratações ainda nesse ano, mas só após o término da Série A do Campeonato Brasileiro, certo? Então até aí tudo bem. Quero trazer uma notícia confirmada inclusive por dois sites, um pelo Nicola, aqui mesmo no YouTube, no vídeo ainda desta última quinta-feira, e também pelo site torcedores.com, que o meio-campista, o Marcos Guilherme, não terá o seu contrato renovado com o São Paulo para 2023, explicando certinho. No momento que o Goiás tinha interesse no Marcos Guilherme, ele ainda estava emprestado ao Santos até a metade da temporada. Encerrou o seu vínculo, ele voltou para o Internacional, onde tinha contrato até dezembro de 2022. O Inter rescindiu o seu vínculo, deixou ele livre no mercado, onde fechou ele gratuitamente com o São Paulo até o final agora de 2022, no mês de dezembro. Existe uma renovação automática do seu vínculo caso ele jogasse aí 50% das partidas do São Paulo, que pode acontecer daqui para a reta final do ano, e também esse seu contrato seria automaticamente renovado caso ele fizesse esses 50% dos jogos. Até o momento só tem 16% das participações dos jogos que ele ficou à disposição, e ele teria o seu contrato renovado até dezembro de 2023, além, claro, de um aumento salarial. Inclusive, quando o São Paulo ele fez essa primeira apresentação para o Marcos Guilherme, o salário acabou assustando, o que girava mais ou menos na casa de R$250 mil mensais. Acabou que teve uma redução, o São Paulo nem queria muito contratar um jogador para a posição, acabou que vendeu alguns atletas, como por exemplo o Marquinhos, que foi para o Arsenal, também, se eu não me engano, um jogador chamado Caio, que até fez uns gols na Sul-Americana. O São Paulo acabou tendo algumas lesões dentro do seu elenco e buscou ali o Marcos Guilherme de última hora, que mesmo tendo essa proposta do Goiás, acabou optando pelo São Paulo, um time que ele já havia atuado lá em 2017 e também por ser um torcedor declarado da equipe paulista. Então, por isso, o clube, o São Paulo, acabou fazendo essa proposta e o Marcos Guilherme fechando de última hora. Possivelmente não vai atingir essa marca, e o técnico Rogério Ceni também não vem contando muito com o jogador para a sequência do ano. Então, possivelmente, o Marcos Guilherme ficará livre no mercado. E onde que entra a parte do Goiás aí dentro dessa história, Como ele assinou esse contrato de 6 meses, vai ficar à disposição. Segundo a página do Instagram do Imprensa Verde,
o Goiás fez uma proposta oficial para contar com o jogador, mais ou menos ali no finalzinho do mês de junho, né? O Goiás que ainda hoje se encontra carente, naquela situação ainda mais, de um jogador meio-campista ou até mesmo um atleta, né, como o Marcos Guilherme, que costuma cair pelo lado esquerdo, como o meia esquerda e também o meia direita, né? Então o Goiás fez sim, a diretoria alviverde fez essa proposta oficial para contar com o jogador, um contrato, né, ainda para essa reta final do ano, que acabou assim, ele tinha propostas também de outros clubes aqui do futebol brasileiro, acabou que não foram revelados, né, essas equipes, isso tudo antes de surgir esse interesse do São Paulo, tanto alguns clubes aqui do Brasil, quanto também do exterior, até tendia a assinar com o Goiás, caso não aparecesse essa oferta do São Paulo. Então o jogador estava assim disposto a vestir a camisa esmeraldina, na minha opinião é um bom jogador, sabe, tem só 27 anos de idade, ele pode inclusive fazer algumas funções variadas dentro do elenco, a gente imaginando que, né, qualquer time que não tem um orçamento como o de um Palmeiras, um Atlético Mineiro ou Flamengo da vida, vai precisar ter jogadores coringa, como é o Dieguinho dentro de campo, né, pode fazer várias funções, e o Marcos Guilherme também é um cara assim diferenciado, né, ele costuma jogar mais. Segundo aqui o site Transfermarkt, até peguei o mapa dele aqui de calor, né? Ele pode fazer algumas funções, tanto central, mas dentro da sua carreira até hoje, jogou mais na ponta esquerda. Aí sim, né? Na ponta esquerda ele é um jogador destro, traz para a região central para buscar uma finalização. Também jogou algumas partidas como um ponta direita e na terceira colocação, né, se assim podemos dizer, nas posições que ele mais atuou na sua carreira, aí sim como um meia central. Então parece o Marquinhos Gabriel, só que um jogador com a perna trocada. Na minha opinião, acho que pode sim ser uma boa alternativa. Ele que chegou no São Paulo para a composição de elenco, isso foi claro desde o começo da sua nova trajetória, foram só 7 partidas até aqui, sendo que a última delas, né, melhor dizendo, contra a equipe do Cuiabá, foi titular ali nos 45 minutos iniciais do empate por 1-1 lá na Arena Pantanal. Ele que inclusive no São Paulo, depois que ele chegou, ele foi titular também contra o Atlético Goianiense, né? Perdão, foi titular não, ele entrou ainda faltando 60 minutos de jogo, 30 minutos, né? Ou seja, entrou ali nos 15 minutos da segunda etapa. Depois disso também participou no jogo fora de casa contra o Santos, também foi titular naquele jogo. Contra o Goiás também entrou faltando 9 minutos, né, junto ali na sua reestreia. Enfim, um jogador que vem sendo mais reserva do que titular dentro desse elenco alternativo do São Paulo, possivelmente não irá continuar para o ano que vem. Ele que inclusive teve ali bons números, principalmente no Santos, lá na temporada de 2020, né, conseguiu uma boa sequência, marcando gols, enfim, surgiu também com muito destaque lá nas categorias de base do Atlético Paranaense, até que tem bons números, se você for olhar no geral, né, 2021, 45 jogos, 6 gols marcados e 3 assistências pelo Santos, 2020 no Internacional, 51 jogos, 4 gols e 3 passes. Em 2017 pelo São Paulo, 22 jogos com 6 bolas na rede. No Atlético Paranaense em 2014, né, foram 11 gols, 2015 6 bolas na rede. Então assim, um cara que costuma ter uma certa consistência na sua carreira. Já jogou também aí na Arábia Saudita e no futebol da Croácia, né, lá no Dinamo Zagreb. Na minha opinião poderia ser uma boa alternativa. E assim que eu ficar sabendo de alguma coisa envolvendo o Marcos Guilherme, que certamente é um jogador que já estava na mira do Goiás na metade do ano, ficando livre no mercado, existe sim essa baita iniciativa da diretoria, se assim podemos dizer, de fazer novamente uma proposta oficial para o jogador. Outro assunto importante que quero falar com vocês em nosso vídeo de hoje é que Corinthians